Próximo, dadas f e g, calcular novamente aí no item A o f bola g de x. O que é isso mesmo? É o f de g de x. Bom, como é que você vai proceder? Você vai vir aqui na função f, onde tiver o x, você vai colocar a função g, ou seja, vai colocar essa fração aqui, ó. Então, aqui tem x, você coloca x mais 1 sobre x mais 2. Mais o que, ó? 1 sobre... Aqui tem x, você coloca x mais 1 sobre x mais 2. Um pouco mais, isso vai ser x mais 1 sobre x mais 2. Aqui, 1 sobre x mais 1 dividido por x mais 2 é x mais 2 dividido por x mais 1. É bom você ter essas relações em mente para você ganhar tempo, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Ó, 1 sobre x mais 1 dividido por x mais 2 é o inverso de x mais 1 sobre x mais 2. O inverso de um número basta você trocar, né? X mais 2 sobre x mais 1. Um exemplo numérico. 1 sobre 3 quintos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É o inverso de 3 quintos. Qual é o inverso de 3 quintos? É 5 terços. Tá bom. Então é bom a gente fazer assim para ganhar um tempinho, né? Ganhar um tempinho. Muito bem. Essa é a função, né? F bola G, né? F bola G. Muito bem. Vamos pensar no domínio agora? Vamos pensar no domínio? Analisando as expressões aqui, a gente observa que o x tem que ser diferente de menos 2. O denominador não pode zerar, né? O x, então, não pode ser menos 2 e o x também não pode ser menos 1. Mas será que só com essa análise a gente já consegue matar aqui o domínio dessa função? Ó, o domínio vai ser o conjunto dos números reais, com exceção do menos 2 e do menos 1. Tá? Mas a gente tem que analisar, tem que saber bem o que é o domínio da função, pessoal. Ó, o domínio da função f bola g, o domínio dessa função... Quem é? São x pertencente ao domínio da função g, o x pertencente ao domínio da função g, tal que g de x pertence ao domínio da função f. Esse é o domínio, então a gente tem que ter um certo cuidado aqui, ó. Vamos ver se essa condição está sendo satisfeita? Olha só, qual é o domínio da função g? Aqui, ó, x diferente de menos 2. Qual é o domínio da função f? X é diferente de 0. X diferente de menos 2, x diferente de 0. Então tá, olha só. Então, eu devo ter o x pertencente ao domínio de g, ou seja, o x diferente de 2, tá aqui, beleza? Tais que o g de x tem que estar no domínio de f, ou seja, o g de x tem que ser diferente de 0. O g de x tem que ser diferente de 0. O g de x ali quem é? X mais 1 sobre x mais 2. Isso tem que ser diferente de 0. Você pode multiplicar cruzado, x mais 1 diferente de 0 e vai dar x diferente de menos 1. Ah, apareceu aqui, né? Menos 2, menos 1. Ah, professor, para que esse comentário? Não, pessoal, esse comentário é importantíssimo, porque nem sempre a lei final que a gente achar te dá o domínio claramente, conforme você vai observar agora no item B. Vou te mostrar agora. Vamos lá. Item B. Item B. No item B a gente tem que calcular o quê? O g de f de x. G bola f de x. O que é isso? É o g de f de x. Agora você vai olhar para a função g, onde tem x, você coloca f de x. Fica assim. Traço principal. Aqui tem x, eu vou colocar f de x, então é x mais 1 sobre x, mais 1. Tá? Bom, agora aqui tem x, eu coloco novamente x mais 1 sobre x, mais 2. Pouco mais. Vou tirar o mínimo no numerador. O mínimo aqui no numerador, quem é? O x, né? X dividido por 1 dá x, vezes x dá x ao quadrado. Depois, x dividido por x dá 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Por fim, x dividido por 1 dá x vezes x, x. Aqui no denominador, vou fazer a mesma coisa, né? Tem o x aqui. X dividido por 1 dá x vezes x dá x ao quadrado. X dividido por x dá 1 vezes 1 dá 1. Por fim, x dividido por 1 dá x vezes 2 dá 2x.
Esse x com esse, você já pode simplificar sem problema nenhum. Por quê? Você tem aqui uma divisão de fração, né? Você deve repetir a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda. Quando você inverter essa fração aqui, vai ficar um x multiplicando, que é esse aqui, e esse aqui dividindo, aí você pode cortar. O que vai sobrar aqui? X ao quadrado no numerador. X ao quadrado mais x mais 1, e no denominador vai sobrar x ao quadrado mais 2x mais 1. E aí eu não sei se você observou que x ao quadrado mais 2x mais 1 é um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio quadrado perfeito. O que vai ser isso? Vai ser o x mais 1 ao quadrado. Bom, então, vamos analisar aqui essa expressão. Olha só, analisando essa expressão aqui, você poderia pensar assim, o domínio da função é o conjunto dos números reais, excluindo apenas quem? O menos 1. O menos 1. Tá vendo aqui? Porque é o menos 1 que vai zerar o denominador dessa fração. Mas não tá bom não, pessoal. Vamos pensar o que é o domínio dessa função? Vamos ver? Olha só. O domínio da função g bola f de x, agora são os x pertencente ao domínio de f, o x pertencente, porque agora é g de f de x. Então, é o x pertencente ao domínio de f, tal que f de x pertence ao domínio de g. Que bacana, né? O domínio da função g bola f de x. São x pertencente ao domínio da função f, tal que o f de x pertence ao domínio da função g. Tudo bem? Olha só, essa primeira parte aqui já não está sendo satisfeita. Ó. Tem que ser o x pertencente ao domínio de f. Olha o domínio de f. Aqui, ó. Tá vendo? O domínio de f. Então, o x não pode ser 0. O x tem que ser diferente de 0. E aqui não apareceu. Tá vendo? Aqui não apareceu. Tá? Então, aqui, o domínio é o conjunto dos números reais, com exceção do menos 1 e do 0. Pessoal, definição tem que estar sempre fresquinha na cabeça, tá? O x pertencente ao domínio de f, tal que o f de x pertence ao domínio de g, tá bom? E mais, pessoal, olha só, ó, olha aqui, ó, o f de x tem que pertencer ao domínio de g. Então, o x mais 1 sobre x tem que pertencer ao domínio de g, ou seja, tem que ser diferente de menos 2. Quando você resolver essa continha aqui, não vou fazer todas, tá, pessoal? Você vai achar assim, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1 diferente de 0, que é o que apareceu aqui. Tá bom? É bacana assim mesmo. No item C, o f bola f de x. O que é isso mesmo? É o f de x. Então, como é que você vai proceder? Você vai vir aqui na função f, onde tiver x, você vai colocar a própria f. Então, olha para cá, ó. Aqui tem x, eu vou colocar o f de x, mais 1 sobre, aqui tem x, eu vou colocar outro f de x, tá? Bom, mas quem é f de x? Olha, o f de x é x mais 1 sobre x. Então, é x mais 1 sobre x. Mais 1 sobre, agora estou aqui, ó, 1 sobre o f de x, que é, novamente, x mais 1 sobre x. Bom, inicialmente eu vou resolver esse denominador aqui, né? O denominador dessa fração. Vamos resolver isso aqui logo, vamos ver o que vai dar? A gente tem que tirar o mínimo, né? Então, x mais 1 sobre x eu vou repetir. X mais 1 sobre x eu estou repetindo. E agora aqui eu vou tirar o mínimo, né? O mínimo é x, né? Então, mais 1 sobre... Agora eu estou olhando para cá. O mínimo é x. X dividido por 1 dá x vezes x dá x ao quadrado, mais x dividido por x dá 1 vezes 1 é 1 mesmo. Um pouco mais, vamos voltar para cá agora, vamos voltar para cá. Bota aqui. Igual a x mais 1 sobre x, essa parcela aqui que eu estou resolvendo. Agora, isso aqui, pessoal, você vai proceder assim, ó. 1 sobre x ao quadrado mais 1 dividido por x é o inverso de x ao quadrado mais 1 sobre x. Basta pegar essa parcela aqui e inverter, para você ganhar tempo, né? Tipo assim, ó, 1 dividido por 2 quintos. Que isso aqui? O que é isso aqui? É o inverso de 2 quintos. O inverso de 2 quintos é
5 meios. É a mesma linha de raciocínio que eu estou usando aqui, ó. É o inverso de x ao quadrado mais 1 sobre x. O que é isso? É x sobre x ao quadrado mais 1. Então, mais x sobre x ao quadrado mais 1. É bom a gente saber esses detalhes, né? Para a gente ganhar tempo na hora que estivermos fazendo nossas questões. Bom, e agora a gente tira o mínimo, né? E o mínimo aqui vai ser x que multiplica x ao quadrado mais 1. X que multiplica x ao quadrado mais 1. Vamos lá. Então, o mínimo dividido por 1 dá o próprio mínimo. Quando você multiplicar por x, vai ficar esse x vezes esse aqui, vai dar o x ao quadrado. Ainda que multiplica x ao quadrado mais 1. Depois eu resolvo essa continha aqui. Mais quem? Agora, o mínimo dividido por x sobra x ao quadrado mais 1. Vezes 1 é x ao quadrado mais 1. Que mais? O mínimo dividido por x ao quadrado mais 1 sobra x. Vezes x dá x ao quadrado. Bom, agora a gente faz distributiva. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Depois, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Que mais? Ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, já vou somar. Vai dar 2x ao quadrado, ainda mais 1. Mais 1 dividido por quem? Por x que multiplica x ao quadrado mais 1. Finalizando agora. Agora, para finalizar, o que vai ser isso? X à quarta, x ao quadrado mais 2x ao quadrado é 3x ao quadrado. Então, mais 3x ao quadrado mais 1 sobre quem? X que multiplica x ao quadrado mais 1. Pronto. Essa é a função f de x. Qual é o domínio dela? Observe que o único probleminha aqui é esse x, porque x ao quadrado mais 1, qualquer que seja o x ao quadrado mais 1 vai dar um número diferente de zero, né? Então isso aqui não tem problema nenhum. O problema é esse x aqui que não pode ser zero, tá? Então, o domínio dessa função vai ser o conjunto dos números reais menos o zero. No item D é calcular a função g bola g de x, né? É o g de x. Devagarzinho para a gente entender. Então, agora você vai olhar aqui para a função g. Onde tem x, você coloca a própria g. Então, fica assim, ó. Aqui tem x, você coloca g, então, g de x mais 1 sobre... Aqui também tem o x, você coloca o g de x, só que agora mais 2, que é esse aqui. Bom, pouco mais. Quem é g de x? Aqui é o x mais 1 sobre x mais 2. Então, aqui no numerador, você vai obter x mais 1 sobre x mais 2, ainda mais 1. E no denominador, o que você vai obter? X mais 1 sobre x mais 2 mais 2. Agora vamos tirar o mínimo. Então vamos lá. O traço principal está aqui. Olha primeiro para o numerador. O mínimo é x mais 2. X mais 2. Então, x mais 2 dividido por x mais 2 dá 1. Vezes x mais 1 é o próprio x mais 1. Mais. Agora, x mais 2 dividido por 1 dá x mais 2 vezes 1, x mais 2. Agora, no denominador. No denominador, o que a gente vai ter? Ó, novamente, o mínimo é x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 dá 1 vezes x mais 1 é o próprio x mais 1. Mais. Aqui, ó, x mais 2 dividido por 1 dá x mais 2 vezes 2 vai ficar 2x mais 4. Já estou resolvendo essa continha. E observe, pessoal, observe que esse x mais 2 com esse você pode simplificar. Por quê? Porque eu tenho aqui uma divisão de fração, né? Uma divisão de frações. O que você deve fazer? É repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso dessa fração. Quando você inverter essa fração, vai ficar 1x mais 2 multiplicando, que é esse aqui, e 1x mais 2 dividindo, que é esse aqui. Aí você pode simplificar. O que vai sobrar? O que sobra ali? Ó? No numerador vai sobrar x mais x, 2x, mais 1 mais 2, 3. 2x mais 3. Pronto. E o denominador vai sobrar o quê? Ó? X mais 2x, 3x,
mais 1 mais 4, 5. 3x mais 5. Pronto, essa é a função g de x. Está na hora da gente analisar o domínio dessa função. Olha só, por definição, o domínio da função g de x, o domínio dessa função aqui, ó, g de x, quem é? São os x pertencente ao domínio da função g, tal que g de x pertence ao domínio, novamente, da função g, porque é o g de x, né? Então tá. Então, olha só. Então, o x pertencente ao domínio de g. Qual é o domínio da função g? Ó, x diferente de 2, tá? Tá. Então, o domínio dessa função vai ser quem? Vai ser o conjunto dos números reais, com exceção do menos 2 aqui, né? Conjunto dos números reais, com exceção do menos 2 e exceção também do menos 5 terços, que é o menos 5 terços que vai zerar essa fração aqui, ó. Tá? Você coloca assim, ó, 3x mais 5 igual a 0, 3x igual a menos 5 e o x menos 5 terços. Então, é menos 2 e menos 5 terços. Esse aqui é o domínio da função. Por que apareceu? Por que a gente não consegue identificar aqui na parte final o domínio da função? Porque no meio do caminho a gente fez um corte aqui, ó, envolvendo o x. A gente tem que ter cuidado com esses cortes aí, tá? Aconteceu a mesma coisa no item B dessa questão. No meio das contas a gente fez um corte. Aí não aparece explícito o domínio da função aqui na expressão final. Aí você tem que analisar aqui certinho, né, a definição de domínio da função, tá bom? Seguinte, no item A está pedindo para a gente calcular, né, o f bola g de x e também o seu domínio. O que é mesmo f bola g de x? É o f de g de x. F de g de x. Como é que você deve proceder? Você vai pegar a função f, que é essa aqui. Onde tiver x, você vai colocar a função g, que é seno de 2x. Então, aqui tem x, você coloca seno de 2x sobre quem? Ó? 1 mais x, ou seja, 1 mais seno de 2x. Pronto. Essa aqui é a função f bola g, f de g de x. F de g de x. Pronto. Está na hora da gente determinar o domínio. Está na hora de determinar o domínio. Olha só, me deparei com uma fração, o que tem que acontecer? O denominador dessa fração tem que ser um número diferente de zero. Muito bem, pessoal, muito bem. Significa, então, que 1 mais seno de 2x tem que ser um número diferente de zero. Ou seja, o seno de 2x tem que ser diferente de menos 1. Pronto, agora está na hora da gente lembrar um pouquinho aqui de trigonometria. Melhor, está na hora da gente lembrar o ciclo trigonométrico da função seno. É algo mais ou menos assim, ó, aqui para a função seno, tá? Mais, menos, 0, 1, 0 e menos 1. O que esse ciclo está te dizendo? Esse ciclo está carregado de informações. Esse aqui está te dizendo o seguinte, ó, que o seno de 0 é 0, que o seno de 90 ou π sobre 2 é 1, que o seno de 180 ou π é 0 e o seno de 270 ou 3π sobre 2 é menos 1. Além disso, arcos com extremidades no primeiro e no segundo quadrante têm senos positivos e arco com extremidade no terceiro e quarto quadrante tem seno negativo. Muito bem, muito bem. Então, eu preciso aqui, olha só, eu preciso aqui dos x tais que o seno deles seja diferente de menos 1. Qual é o arco que tem seno menos 1? É o 3π sobre 2. É o 3π sobre 2. Só o 3π sobre 2? Não. Pode ser o 3π sobre 2, o 3π sobre 2 mais 2π. Opa. Que arco é esse? 3π sobre 2 mais 2π. Ó, o 3π sobre 2 é uma volta, você vem até aqui. Aqui é a origem dos arcos, né? O que é o 3π sobre 2 mais 2π? 3π sobre 2 você vem aqui, depois você dá mais uma volta completa, você obtém mais um arco cujo seno é menos 1. Ah, isso aí não serve. Também, qual outro arco? 3π sobre 2 mais 4π, que eu vou escrever 2 vezes 2π. Então você anda 3π sobre 2, depois dá 2 voltas no ciclo trigonométrico, você chega em outro arco cujo seno é menos 1. Então o que dá para a gente concluir? Olha só,
todo arco da forma 3π sobre 2 mais 2kπ, sendo k um número inteiro, é tal que o seno dele dá menos 1. Entendeu? Então aqui você vai colocar o seguinte, ó, o arco que é o 2x, que é o arco aqui, ó, tem que ser diferente de quem? De 3π sobre 2 mais 2kπ. Logicamente, o k sendo um número inteiro, k inteiro, tá? Bom, a fim de deixar o x sozinho, o que eu vou fazer? Dividir isso tudo aqui por 2. Vamos dividir por 2, aí você obtém 2x dividido por 2 dá x, diferente de 3π sobre 2 dividido por 2 vai dar 3π sobre 4. Mais 2kπ dividido por 2 vai dar kπ. Logicamente aqui, k um número inteiro. Bom, agora eu vou escrever o domínio da função. Ó. O domínio da função vai ser quem? Então, vai ser o x pertencente a R, tal que x é diferente de quem? 3π sobre 4. 3π sobre 4 mais kπ. Aqui com k pertencente a z. Essa aqui já é um pouquinho mais elaborada, né? Na verdade. Item B. O item B é g composta com f. Né? G composta com f é g de f de x. O que você vai fazer mesmo? Agora você vem aqui na função g, essa aqui. Onde tem x, você coloca a função f, que é x sobre 1 mais x. Então isso vai dar seno de 2 vezes... agora tem x aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. X sobre 1 mais x. Pouco mais, isso vai ser seno, então, de quem? Ó, 2x sobre 1 mais x. 1 mais x. Muito bem. Essa é a função g de f de x. Vamos analisar o seu domínio agora, olha só. A gente sabe que divisão por zero não existe, né? Então, esse 1 mais x tem que ser diferente de zero. 1 mais x tem que ser diferente de zero, significa x diferente de menos 1. Aí você vai concluir que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, com exceção do menos 1. Pronto, é o domínio da função. C. Item C. No item C está pedindo para a gente calcular f composta com f de x. O que é isso mesmo? É o f de x. Então tá aqui a função f, onde tem x você coloca a própria f. Então fica assim, ó, aqui tem x, eu vou colocar o f de x sobre 1 mais, aqui tem x, eu vou colocar de novo o f de x. Bom, mas quem é f de x? Tudo isso aqui, ó, x sobre 1 mais x, e aqui no denominador eu vou obter 1 mais, novamente, f de x, você coloca x sobre 1 mais x. Bom, vamos resolver logo esse denominador aqui, ó. A gente vai ter que tirar um mínimo aqui, né? Vamos olhar para cá e resolver isso aí. Então, o numerador eu vou repetir, que é x sobre 1 mais x. Vou repetir, tá? Bom, o mínimo aqui é 1 mais x, né? 1 mais x. Então, 1 mais x dividido por 1 dá 1 mais x. Vezes 1 é 1 mais x mesmo. Mais 1 mais x dividido por 1 mais x dá 1 vezes x, x. Tá? Observe que agora a gente obteve uma divisão de fração. Ó, uma divisão de fração. O que você tem que fazer? É repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente vai ter 1 mais x multiplicando, 1 mais x dividindo. Então esse 1 mais x você pode simplificar sem problema nenhum. O que vai sobrar? Vai sobrar x no numerador. E no denominador sobra 2x mais 1, né? 2x mais 1. Tá? Bom, qual vai ser o domínio da função? O que deve acontecer com esse 2x mais 1? 2x mais 1 deve ser diferente de 0. 2x diferente de menos 1 e, portanto, x diferente de menos meio. Agora eu vou escrever o domínio da função, pessoal. Ó, o domínio da função vai ser o conjunto dos números reais menos o menos 1 meio. Só isso? Não. Só isso não. Por quê, pessoal? Ó, pelo meio do caminho aqui a gente fez um corte envolvendo x, tá vendo? A gente fez um corte aqui envolvendo x.
E 1 mais x tem que ser diferente de 0, ou seja, o x tem que ser diferente de menos 1. E isso vai ao encontro da definição do domínio da função composta. Qual é o domínio da função composta f de x? São os x pertencentes ao domínio de f. Opa, olha aqui para o domínio de f. Qual é? É x diferente de menos 1. Esse x diferente de menos 1 não estava aparecendo aqui na expressão final. A gente não conseguia identificá-lo aqui. Por quê? Pelo meio do caminho a gente fez um corte. Então tem que ter cuidado na hora de fazer o corte, tá? Então é x diferente de menos meio e menos 1, né? Conjunto dos números reais com exceção do menos o meio e menos 1. Para finalizar, o item D é g bola g de x. O que é isso? É o g de x. Olha para a função g, onde tem x, coloca a própria g. Então isso vai ser seno de 2 vezes, aqui tem x, eu coloco a própria g de x. Estou fazendo uma passagem a mais aqui. Bom, mas quem é g de x? Está aqui, ó, seno de 2x. Então isso vai ser seno de 2 vezes seno de 2x. E aí acabou a questão, né? Essa é o g de x. Nada de multiplicar aqui, tá? Tudo isso que aparece aqui dentro é um arco. É seno desse arco aqui e acabou. Qual é o domínio da função? O domínio da função seno é o conjunto dos números reais, dá 2 seno também, sem problema nenhum. Então o domínio aqui é o conjunto dos números reais. Não há restrição nenhuma.